Agora vamos ver como é que funciona a adição de números racionais opostos. Então, pessoal, só lembrando que são números opostos. Números opostos são números iguais com sinais diferentes. Digamos o seguinte: quando eu tenho mais 5 menos 5, números opostos. Menos 3 mais 3, números opostos. Então são números iguais com sinais diferentes. E aí, como é que funciona isso? Ora, então observe que nós temos aqui dois exemplos. Então é suficiente para nós entender. Ora, no exemplo da letra A eu tenho menos 5,12 mais 5,12. Então observe que os números são iguais, 5,12, 5,12, só que os sinais são diferentes. Então o meu resultado, pessoal, certo? Então o meu resultado será igual a zero, certo? Então aqui na letra A eu tenho 5,12 negativo e 5,12 positivo, então é igual a zero. Letra B, 5,12A, certo? E aqui a gente vai tirar de dentro do parênteses. Veja como vai funcionar: 5,12A, aí eu faço o sinal que está fora com o sinal que está dentro. Dentro do parênteses, dois sinais diferentes, ele vira menos, então vai ficar 5,12A. Então observe que eu tenho um positivo, um negativo, então o resultado é igual a zero. Então, qual é a conclusão que eu posso tirar disso aqui? Certo? Na adição de números opostos, o resultado será sempre zero, certo? Então isso aí a gente chega a essa conclusão: toda vez que você adicionar números opostos, o resultado é igual a zero. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, quando uma das parcelas for igual a zero, então observe o seguinte, certo? Então, se uma das parcelas for zero, pessoal, o resultado será o que? A outra parcela. Então observe que eu tenho aqui na letra A menos 6,23 avos mais zero. Então basta eu repetir a parcela que está aqui diferente de zero. Então o meu resultado aqui é quem? Menos 6,23 avos. Na letra B eu tenho 0 mais, aí tem menos 13,45. Pronto. Então eu pego essa outra parcela e vou repetir ela. Então menos 13,45. Então outra também posso concluir o seguinte: se uma das parcelas, certo? Eu estou adicionando duas parcelas e uma delas for igual a zero, o resultado é a outra parcela. Tranquilo? Certo. Então veja só agora, essa parte que nós vimos até aqui foi só a parte de adição. Então agora a gente vai ver como é que funciona com alguns exemplos de subtração. Então quando a gente fala subtração, pessoal, é sempre o sinal que está fora do parênteses. Então esse sinal é que dá o nome da operação, o sinal que fica fora do parênteses, certo? Então veja só, na letra A eu tenho menos 3 quintos, menos, e aqui dentro do parênteses eu tenho menos 5 sextos. Gente, observe o seguinte: toda vez que vocês tiverem, certo, uma adição, subtração, certo, de frações ou números decimais e tiver envolvendo parênteses, o primeiro passo é sempre eliminar esses parênteses, certo, pessoal? Então vamos lá. A fração que está fora do parênteses, você vai repetir ela. Eu tenho menos 3 quintos, e aí vamos retirar essa outra fração que está dentro do parênteses, sempre observando os dois sinais, o que está fora do parênteses e o que está dentro do parênteses. Então observe que aqui agora eu tenho dois sinais iguais. Toda vez que tiver dois sinais iguais, ele vira mais. Então é a mesma coisa se eu fizer menos vezes menos, ele vai virar mais aqui. Então mais, aí eu tiro a fração que está dentro do parênteses, certo? Então fiquei com as frações da seguinte forma: menos 3 quintos mais 5 sextos. E nós vimos na adição que toda vez que vocês tiverem frações com denominadores diferentes, tanto para adição quanto para subtração, pessoal, adição e subtração de frações com denominadores diferentes, então é obrigado a tirar o MMC. E aí observe que, tirando o MMC de 5 e 6, então observe, eu vou pegar os dois denominadores, 5 e 6, coloco ele aqui, certo? Separado por uma vírgula, e coloco o traço vertical aqui.
Então a gente vai agora só fazendo a decomposição. Observe que eu tenho 5 e 6. Como 6 é um número par, eu começo dividindo por 2. Sempre que tiver um número par, começo dividindo por 2. Aí vamos ver, 5 dividido por 2 não pode, porque vai dar um número decimal. E aqui a gente não trabalha com número decimal na fatoração, certo, pessoal? Então, 5 dividido por 2 não pode, você vai e repete o 5. E aí vocês vão e dividem o 6. 6 dividido por 2, bote o resultado embaixo do 6. Então eu peguei aqui, 6 dividido por 2 deu 3. Eu tenho agora 5 e 3, 5 é primo, 3 também é um número primo. Então ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então 3 só pode ser dividido por 3. 5 por 3 dividido por 3 não pode, você repete. Observe que o 5 eu só venho repetindo ele, porque não pude dividir ele ainda. 3 dividido por 3 é igual a 1. Pronto. Terminei a fatoração do 6. 5, como ele é um número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Como nesse lado direito do traço vertical a gente não pode colocar o número 1, certo? Então a gente vai colocar sempre números primos, 2, 3, 5 são números primos. E aí 5 dividido por 5 é igual a 1. Com esse 1 aqui você repete. E aí, pessoal, o que é que a gente faz? Pega esse resultado que ficou aqui, do lado direito, os números primos que nós encontramos aqui na fatoração e multiplicamos todos eles. Então eu coloco 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Isso quer dizer que 30 é o mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 5 e 6. E aí, pessoal, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar um traço só com esse 30 para denominador dele, certo? Então eu coloquei aqui um traço só, representando as duas frações, e coloco 30 como denominador. O que é que a gente tem que fazer? Vamos agora pegar esse MMC e dividir pelos denominadores aqui. Então eu pego aqui o 30 que eu encontrei e divido pelo denominador. Então 30 dividido por 5 é igual a 6. Aí eu multiplico esse resultado pelo numerador. 6 vezes 3, 18. Então eu tenho aqui 18, certo? Como ele está negativo, ele permanece negativo, menos 18. Aí repete o sinalzinho aqui de mais na frente, certo? E faz o mesmo processo. Pega esse 30 que é o MMC, certo? Que está aqui como denominador, divide pelo denominador da fração, que é 6 aqui agora. Então 30 dividido por 6 vai dar 5, e 5 vezes 5 é igual a 25, certo? E aí o que vai acontecer aqui agora é o seguinte: observe que aqui no numerador eu tenho menos 18 mais 25, dois números com sinais diferentes, certo? Então eu tenho dois números com sinais diferentes. Sinais diferentes, o que é que nós temos que fazer? O que é que a regra diz que nós temos que fazer? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo ou maior número. Então eu sei que se eu estou devendo 18, paguei 25, vai sobrar o que? R$7 de troco. Então acho que vai ser positivo. E o 30, certo? No denominador você apenas repete. Então meu resultado vai ficar 7/30A. Positivo, porque o 25 é maior do que o 18, certo, pessoal? E como aqui não dá para simplificar, por que não dá? Porque 7 é um número primo, 7 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, e 30 não pode ser dividido por 7, então ali já é a fração, ela já é irredutível, então aqui não dá mais para simplificar, tranquilo? Então vamos lá, letra B. Na letra B, pessoal, nós temos o seguinte, uma subtração, certo? Então toda vez que tiver um sinalzinho fora do parênteses, então essa é a operação que indica que nós vamos fazer. Então aqui eu tenho uma subtração de um número decimal com uma fração. O que é que nós temos que fazer? Vamos transformar o número decimal em fração também, certo, pessoal? Você não vai poder pegar um número decimal e somar ou subtrair uma fração. Então você vai transformar o número decimal em fração. Então observe o seguinte: se eu tenho duas casas decimais após a vírgula, então aqui eu tenho aqui centésimo. Isso quer dizer que eu tenho 45 centésimos. Transformando em fração, iremos ficar com 45 sobre 100. É isso? 45 sobre 100. Pronto. Vamos eliminar o parênteses aqui. Então, lembrando, observando os dois sinais. Então, menos vezes menos, sinais iguais ele vai virar mais, certo? E aí eu tenho 2 vezes. Ora, pessoal,
eu posso muito bem trabalhar do jeito que está aqui, tirar o MMC de 103. Mas observe o seguinte, eu vou pegar essa fração, é por isso que existe a simplificação de frações. A simplificação de frações, ela foi feita para facilitar a vida da gente, certo? Embora vocês achem que é complicado, mas não é. É só para facilitar. Porque se eu for tirar o MMC aqui de 100 e de 3, vai ser 300. E aí eu vou trabalhar com esse 300, que é um número grande. Então o que é que eu faço? Eu já sei que todo número que termina em 5 e em 0, ele é dividido por 5. Então eu vou pegar essa fração e simplificar ela. Ela vai ficar da seguinte forma: 45 dividido por 5 é igual a 9. 100 dividido por 5 dá igual a 20. E aqui a outra fração eu vou repetir, 2/3. Pronto. Agora a gente vai trabalhar, certo, com esses números 20 e o 3. Como são denominadores diferentes, tira o MMC. Tirando o MMC de 20 e de 3, a gente vai encontrar 60, certo, pessoal? Então o MMC de 20 e de 3 é igual a 60. E aí o que é que a gente faz com esse 60? Esse 60 aí vai ser o denominador dessas duas frações, certo? Eu posso até colocar um traço só e colocar o 60 embaixo, certo? Não tem problema nenhum. Ou posso colocar dois traços referentes às duas frações, não tem problema não, fica a critério de vocês aí. Depois que vocês tiram esse MMC, que é o denominador das frações, a gente sempre vai dividir pelos denominadores das frações originais, ou seja, das frações que já existiam lá. Então eu pego aqui, ó, 60 e divido por 20. 60 dividido por 20 é igual a 3. Esse resultado você vai multiplicar pelo numerador. Muito simples isso, ó, pessoal. 60 dividido por 20 é igual a 3. E 3 vezes 9 é igual a 27, certo? Aí mais o mesmo processo, ó, 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 é igual a 20. E 20 vezes 2, que é o numerador, é igual a 40. Pronto. Então aqui agora a gente vai repetir o 60 no denominador, certo? E vamos somar 27 mais 40 é igual a 67, certo? 67. Então aqui eu tenho agora o 67, ele não pode ser dividido porque ele é um número primo, certo? 67. Então simplificado aqui, ou seja, fração irredutível 67, 60 avos aí. Agora observe o seguinte, no outro exemplo aí ele diz o seguinte, ó: veja agora uma possível forma de calcular o valor de uma expressão numérica envolvendo adição e subtração de números racionais, inteiros ou fracionários. Então, pessoal, observe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 frações e no meio das frações eu tenho um número inteiro que é o 2. O primeiro passo é o seguinte: é vocês colocar um denominador no número 2 que não tem. Então, ele não tem, ele vai ser 1. E aí, observe o seguinte: vamos tirar o MMC desses números todos. Eu vou tirar esse MMC para vocês observarem, certo? Porque eu posso tirar de todos eles ao mesmo tempo. Então veja só como é que vai funcionar isso aqui. Ó, os denominadores que eu tenho ali, eu tenho 4, 2, eu tenho 3. Esse 1 aqui, pessoal, não precisa colocar, porque ele não vai alterar nada nesse 1 aí, certo? E o 6. Então observe que os denominadores que eu tenho, ó, 4, 2, 3 e 6. Eu posso tirar o MMC de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 números simultaneamente. Então isso aqui, ó, serve para tirar de uma vez só, todos eles. Então vamos lá, fazer a decomposição deles. Como aqui tem número par, a gente vai começar dividindo por 2. Aí vamos ver quem é que dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Eu coloco 2 aqui embaixo do resultado. Então você vai pegar todos esses números que aqui estão, que são os denominadores, e divide por esse 2. Por que 2, pessoal? Porque 2 é um número primo. E na fatoração, nessa decomposição, aqui do lado direito desse traço vertical só fica números primos. Então vamos lá. 4 dividido por 2 dá 2. Você vai colocando sempre o resultado embaixo do número que você está dividindo. Ó, 2 dividido lá por 2 dá 1, certo? 3 dividido por 2 não pode. Quando não pode, você repete o número, certo? E 6 dividido por 2 dá 3, certo?
Então, observe que o único número que eu não dividi aqui foi o 3, eu apenas repeti ele. Aqui ainda dá para a gente dividir por 2, certo, pessoal? Porque ainda existe um 2 aqui. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 agora a gente repete. O 3 não dá para dividir por 2, repete. 3 também aqui, repete. E 3 só pode por 3, né? Então a gente vai dividir por 3, certo? E aí, aqui esse 1 vai repetir. Eu vou repetir o 1 de novo. 3 dividido por 3 dá 1. E 3 dividido por 3 é 1. Esses números aqui, que são os fatores primos que nós encontramos, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Esse 12 vai ser o nosso MMC. Então observe que aqui, pessoal, eu posso colocar, ó, eu faço um traço, né, simbolizando todas essas frações, e coloco apenas um 12 aqui embaixo. Pronto. Esse 12, que é o MMC, ele é o denominador comum, certo? Por isso que ele é chamado mínimo múltiplo comum. Ele é o denominador comum de todas essas frações. Coloquei ele aí. Qual é o próximo passo? Dividir esse 12 por todos os denominadores. Então vamos lá, passo a passo, ó. 12 dividido por 4. Então eu pego aqui, ó, divido pelo primeiro denominador que eu tenho, que é 4. Lembrando que a fração é negativa, então ela vai continuar aqui negativa. Então vamos lá. 12 dividido por 4, que é igual a 3, e 3 vezes 3 é igual a 9. Então divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. Então 12 dividido por 4 dá 3, e 3 vezes 3 é igual a 9. Aí mais 12 dividido por 2 é igual a 6, e 6 vezes 5 é igual a 30. Aí menos 12 dividido por 3 dá 4, e 4 vezes 4 é igual a 16, mais 12 dividido por 1, que é igual a 12, e 12 vezes 2, 24, então 24 aí mais aqui no final, 12 dividido por 6 é igual a 2, e 2 vezes 5 é igual a 10. Observe que eu fiquei agora, ó, com tudo isso aqui. Pronto. Então pessoal, observe o seguinte agora. Para ficar mais fácil para vocês aí, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, junta os números com sinais iguais. Coloca um pertinho do outro para você fazer. Então eu tenho aqui, ó, menos 9, tem um menos 16. São dois negativos que eu tenho aqui. Então eu coloco um próximo do outro para na hora a gente não se perder. Aí os positivos eu tenho mais 30, mais 24 e tenho também mais 10. E quem vai ser o meu denominador continua sendo meu 12 aqui, certo? E aí aqui, repete o 12, esse 12 vai ser agora o meu denominador para sempre, certo? Sinais iguais, repete o sinal e soma, então menos 9, menos 16 vai dar menos 25. Então eu tenho 25 negativo. E aqui, 30 mais 10, 40, com 24, 64. 64, positivo. Pronto. Aí, primeiro, fiquei agora com sinais diferentes. Então 12 vai ser o meu denominador, repete ele, certo? E aí eu tenho agora aqui, ó, 64 e 25, ou seja, estou devendo 25 e paguei 64. Então aqui vai ficar o quê? 4 que tira 14, que tira 5 vai ficar 9, 6 que tira 3 vai ficar 3, 39. Então vai ficar 39 12avo, não é isso? Então, observe que aqui dá para a gente simplificar por 3, 39 por 3 e 12 por 3. 39 por 3 é igual a 13 e 12 por 3 é igual a 4. Então, meu resultado, 13 quartas, certo? Então isso aí é bem tranquilo. Então, observe que isso aí é bem tranquilo aí, pessoal. Então não precisa, certo, quebrar a cabeça. Então veja, o que é que nós fizemos aqui? Primeiro passo, tiramos o MMC, certo? De todos eles aqui, e aí ficou dessa forma. Então, certo? Então vamos agora mais um exemplozinho aí, certo, pessoal? Então veja só aí. Aqui eu tenho o seguinte: 0,5 mais 1,3 menos 3,5 mais 4 menos 1,43. Gente, observe que aqui nós temos, ó, todos eles são decimais, certo?
Então o que é que nós temos que fazer para ficar mais fácil? Observe que esse primeiro número, 0,5, ele é um número positivo. Então, eu pego aqui e vou repetir 0,5 mais 1,3, que também é positivo. Aí eu pego esse 4 também, que é um número inteiro, mas é positivo, e coloco ele aqui. Então, primeiro eu juntei os positivos. Depois eu junto os negativos, menos 3 quintos, menos 1,43. Então aqui agora a gente soma esses 3 positivos, certo? Então aqui vai dar o quê? 5, certo? 5,8, certo, pessoal? 5,8. Os negativos, então, ó, menos 3,5, menos, então, se você somar números negativos, o resultado vai ficar negativo, não é isso? Então aqui vai ficar 3 mais 1 daqui vai ser 4, 5 mais 4 vai ser 9, 3. Então vai ficar 5,8 menos 4,93. E aí, sinais diferentes, nós temos 5,8, vírgula embaixo de vírgula, 4,93. Lembrando, 5,8 é positivo, o 4,93 é negativo. Coloco um zero aqui para igualar as casas decimais e aí subtrai normal. 10 que tira 3 fica 7, vai 1, 9 mais 1, 10, para 8, falta 8, vai 1, 4 e 1, 5, 5 menos 5 é igual a nada. Então, o meu resultado aqui vai ser quem? 0,87. Pronto, tranquilo isso aí não tem segredo, certo, pessoal? Então, esta aí é a parte de adição e subtração de números racionais. Tranquilo até aí? Então vamos lá agora com o seguinte aqui. Então agora a gente vai ver a parte de multiplicação e divisão, certo, pessoal? Então vamos ver a parte de multiplicação e divisão. Vamos agora ver como é que funciona a operação de multiplicação de números racionais. Então, pessoal, a gente viu que adição e subtração, agora a gente vai ver a parte da multiplicação. Então, observe que ele diz aí o seguinte, ó, você estudou em anos anteriores como multiplicar frações positivas e multiplicar um número inteiro por fração positiva. Então, nós temos aqui alguns exemplos, certo? Então, esse primeiro exemplo, a gente está trabalhando só com números positivos, certo? Aí depois a gente vai ver como é que funciona quando tiver sinais diferentes. Certo? Então veja só como é que isso está funcionando aqui. Então, quando a gente vai multiplicar a fração, pessoal, observe que a gente multiplica numerador vezes numerador e denominador por denominador. Então aqui eu faço da seguinte forma, certo? Eu pego aqui, ó, 3, multiplico pelo 2 e embaixo o 8 eu multiplico pelo 5, certo? Então aqui vai dar como resultado 3 vezes 2, 6, 8 vezes 5, 40. Já falei para vocês que toda vez que vocês encontrarem uma fração onde essa fração puder ser simplificada, é obrigatório simplificar. Aqui dá para a gente simplificar por 2, certo? Dividido por 2 em cima e dividido por 2 embaixo. Então, 6 dividido por 2 dá 3, 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, fração irredutível, 3 vinteadas. Mas existe também outra maneira que a gente pode estar fazendo isso aqui. Observe o seguinte, eu tenho aqui duas frações para multiplicar, 3 oitavos multiplicado por 2 quintos, certo, pessoal? Então, vai ficar a critério de vocês, certo? A maneira que vocês se acharem mais à vontade para fazer, vocês irão fazer. Então, observe que eu fiz, a primeira maneira que nós fizemos aqui foi multiplicando direto e depois simplificando, certo? E eu posso usar também esse método já da simplificação. Lembrando que para simplificar um número, uma fração, você sempre tem que fazer a simplificação, a divisão do número em cima com o número que está embaixo. Você não pode fazer a divisão dos dois números de cima ou dos dois que estão embaixo. Você pode fazer um que está em cima com um que está embaixo, certo? Observe o seguinte, ó, esse 2, certo? Eu posso simplificar ele por 8, certo, pessoal? Então observe que
quando eu pego aqui, eu faço uma simplificação na mente mesmo. Eu pego aqui, ó, 2 dividido por 2 é igual a 1. E pego 8 e divido por 2, que é igual a 4. E aí, o meu resultado aqui vai ser, observe que aqui sobrou agora lá em cima, ó, o 3 e o 1, que era o 2. No lugar do 8 ficou 4 e permaneceu 5 aqui, porque não deu mais para simplificar. E olha o resultado que deu: 3 vezes 1 é igual a 3, 4 vezes 5 é igual a 20. Pronto, o mesmo resultado. Tanto faz vocês fazerem direto para depois simplificar, como fazer a simplificação logo e depois resolverem a multiplicação direta. Então vamos lá. Aqui mesmo, aqui o mesmo plano. Vamos fazer os dois processos. Eu pego aqui 12 e multiplico por 10, que é numerador vezes numerador, certo? Se você quiser multiplicar já direto, já pode, certo? Aqui eu tenho 5 vezes 9. Então aqui eu tenho 12 vezes 10, então isso aqui vai dar 120. 5 vezes 9, 45. Lembrando que tem como simplificar? Temos. Todo número que termina em 0 e 5, ele pode ser simplificado por 5. Então 120 dividido por 5 e 45 dividido por 5, certo? Então nós temos aqui o que? 12 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10 e 24 aqui, né? Então vai dar 120 dividido por 5 é igual a 24, 45 dividido por 5 é igual a 9. Pronto. Aqui não dá mais para simplificar, certo? Lembrando que aqui é 24 nonos, que aqui a gente não pode simplificar por 3, certo, pessoal? Então aqui a gente dá para simplificar por 3. 24 por 3 dá 8 e 9 por 3 é igual a 3. Agora sim, agora ficou uma fração irredutível, 8 terços aqui. Se eu quisesse fazer simplificando aqui, nós teríamos o seguinte: observe o seguinte, eu tenho uma fração 12 quintos e aqui eu tenho 10 nonos. Ó, veja só, esse 12 que está aqui no numerador, eu posso simplificar, dividir por 3, não posso? Então, 12 dividido por 3, eu posso, ó, 4. Aí, como eu dividi o 12 por 3, por que eu dividi por 3? Porque eu sei que esse 9 que está aqui embaixo, eu posso dividir também por 3. Então, quando eu dividir o 12 por 3, eu risco 12 e coloco o resultado da divisão, 4. Agora eu pego esse 9 também e divido por 3. Então, 9 dividido por 3 é igual a 3. Esse 10 e esse 5, ó, 10 dividido por 5 dá 2 e 5 dividido por 5 é igual a 1. Veja só o que está sobrando aqui agora. Na primeira fração sobrou 4 lá em cima e na segunda fração sobrou 2. Na de baixo sobrou 1 no lugar do 5 e sobrou o 3 no lugar do 9. Isso quer dizer que 4 vezes 2 é 8 e 1 vezes 3 é 3, 8 terços. Então dá o mesmo resultado, certo, pessoal? Então basta vocês fazerem a simplificação. Então é sempre essa simplificação, ela sempre vai facilitar a vida de vocês, certo? Mas se vocês quiserem fazer para depois simplificar no final, não tem problema nenhum. Então vamos aqui agora na letra C. Na letra C, pessoal, eu tenho um número inteiro, certo? 4, e multiplicando por uma fração, certo? Então observe o seguinte: primeiro passo, eu vou igualar aqui, colocar 1 no denominador, certo? E aí eu faço o seguinte, ó, esse 4 eu multiplico ele pelo 5 e o 1 eu multiplico por 6 no denominador, certo? Então vai ficar dessa forma. E aí multiplicando 4 lá vezes 5 vai dar 20, numerador, e embaixo 1 vezes 6 é igual a 6. Dá para simplificar por 2, simplificando por 2 aqui, nós iremos 20 dividido por 2 dá 10, 6 dividido por 2 dá 3. Então, resultado final, 10 terços, certo? E lembrando que aqui também a gente pode simplificar. Eu coloquei 1 embaixo do 4, então vai ficar 4 sobre 1 e multiplico por 5 sextos. Ó, observe que esse 4 aqui, o numerador, dá para simplificar pelo 6. Então observe, 4 e 6 dá para a gente dividir por 2, porque são números pares. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 é igual a 3, certo? Aí ficamos assim, 2 vezes 5 lá em cima, e embaixo ficou 1 vezes 3, multiplicando 2 vezes 5, 10, e embaixo 1 vezes 3 é 3. Observaram que ficaram o mesmo resultado,
certo, pessoal? Então, tanto faz se simplificar antes e depois, certo? Vai dar o mesmo resultado. Agora, um exemplozinho da letra D, nós temos 3,5 vezes 0,3. Pessoal, aqui é o seguinte, aqui eu tenho a multiplicação de dois números decimais. Então, o que é que nós iremos fazer? Aqui, nós colocamos, certo? Multiplicamos um pelo outro, lembrando que, observe o seguinte, o que eu falei para vocês na adição e na subtração. Observe que na adição e na subtração eu pedi para vocês o seguinte: sempre que vocês forem armarem a conta de adição e subtração, é obrigatório vocês colocarem vírgula embaixo de vírgula, certo? Na multiplicação não. Observe o seguinte, eu coloquei 0,13 e aqui não tem nada a ver vírgula embaixo de vírgula. Por quê? Vocês irão, pessoal, fazer o seguinte: essa multiplicação vocês irão multiplicar como se essa vírgula não existisse. Essa vírgula, ela só vai ser colocada no resultado final que nós encontrarmos. Então veja só, aqui eu já sei que esse 5 eu tenho que multiplicar por todos os números que estão lá em cima. Vamos lá? Então aqui eu tenho 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1 dá 5, mais 1 de lá é igual a 6, não é isso? E aqui 5 vezes 0 é igual a 0. Ó, perceba o seguinte, eu não coloco vírgula nenhuma nesse resultado, deixo ele sem a vírgula, certo? Agora vamos multiplicar o 3. Assim como eu multipliquei o 5 por todo mundo que estava lá em cima, esse 3 também vai ser multiplicado por todos eles que estão lá em cima. Então vamos lá, 3 vezes 3 é igual a 9, lembrando que é sempre a gente deixa uma casinha aqui, depois eu posso até colocar meu sinalzinho de mais aqui embaixo dele, porque a gente no final vai somar os dois resultados. Eu tenho 3 vezes 3 aqui é 9, 3 vezes 1 aqui é igual a 3 e 3 vezes 0 é igual a 0. Observe que a gente multiplica e não coloca vírgula nenhuma. E aí vamos somar os dois resultados. Ó, desce esse 5 aqui, aqui eu somo 6 mais 9 que é igual a 15, vai 1, né? 1 mais 3 aqui vai dar 4, e aqui eu coloco o meu 0, certo? E a vírgula? A vírgula é colocada nesse resultado final. Qual é o critério que a gente usa? Ó, pessoal, então observe o seguinte: esse primeiro fator, 0,13, certo? Que eu leio 13 centésimos, eu tenho aqui duas casas decimais após a vírgula. Eu tenho duas casas decimais após a vírgula. 3 inteiros e 5 décimos, eu tenho uma casa decimal após a vírgula. Então, ó, eu tenho duas casas decimais no fator de cima, tenho uma casa decimal sempre contando após a vírgula, certo, pessoal? Duas casas decimal com uma daqui, 3. Então isso quer dizer que eu tenho, ó, 3 casas decimais após a vírgula. Essas 3 casas decimais, quando eu junto os dois fatores, eu tenho que deixar lá no resultado, sempre contando da direita para a esquerda. Então eu chego aqui, ó, 1, 2, 3 e coloco a vírgula. Então o meu resultado vai ficar 0,455. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui nós aprendemos aqui no 6º ano, multiplicação de números decimais. Então conta quantas casas decimais e depois a gente deixa lá no resultado, certo? Então vamos lá. Agora, como eu falei para vocês, até a letra D aqui nós trabalhamos sempre com números positivos, frações positivas, decimais positivos. E aqui observe que aqui nós temos agora, certo? Frações com sinais contrários. Então eu tenho, ó, menos 5 oitavos multiplicado por 3 meios. Então nós temos ali duas frações com sinais diferentes. A gente já aprendeu também lá na multiplicação de números inteiros, ou multiplicação de números inteiros, que quando você multiplica dois números com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo, né? Então aqui eu tenho um sinal negativo. E aí basta eu fazer o seguinte: multiplico numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então 5 vezes 3 aqui vai ser igual a 15, numerador, embaixo denominador, 8 vezes 2 é igual a 16, certo?
Lembrando que meu resultado vai ficar negativo porque são frações com sinais diferentes. Quando você multiplica frações diferentes, então o resultado vai ser negativo. E aí, vai ficar desse jeito? Vai. Por que vai ficar desse jeito? Porque ali, pessoal, não dá para a gente simplificar. Então não tem um número que dá para dividir o 15 e o 16, certo? Então ali já está irredutível. Menos 15, 16A. Agora, na letra F, nós temos o seguinte aqui. Ó, primeiro passo. Eu estou multiplicando frações com sinais iguais. Então, ó, menos vezes menos é igual a mais. Vou colocar aqui um sinalzinho para vocês, certo? Então, ali o resultado nosso vai ser positivo. Lembrando que quando for positivo, não é obrigatório colocar o sinal. Então, veja só. Ó, vamos lá, fazer a simplificação. Se você quiser, você pode multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Depois a gente vai fazer pelas duas maneiras. Então, veja só aqui, ó. 8, o numerador da primeira fração. Agora observe lá na segunda fração, o denominador é 4. Então 8 e 4, pessoal, dá para a gente simplificar por 4. Na mente aqui, 8 dividido por 4 dá 2. Você corta o 8 e bota 2. Você está dividindo 8 por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Certo? Então eu simplifiquei 8 e 4 por 4. Certo? Agora vamos lá. 15 e 21. 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5, não é isso? Dá 5. E 21 dividido por 3 dá 7. Pronto. Olha meu resultado aqui, quanto vai dar agora. Multiplico o que sobrou lá em cima, que foi o 2 e o 7. 2 vezes 7, 14. Multiplico os dois que sobraram aqui embaixo. 5 vezes 1 é igual a 5. Pronto. Se você multiplicou direto, 8 vezes 21, então vai dar 8 vezes 1 a 8, 8 vezes 2 a 16, 168, 15 vezes 4 vai dar 60 e depois você simplifica, que vai dar esse mesmo resultado aí, certo? Tranquilo? E aqui nós temos algum casozinho especial aqui, dois casos especiais, quando está multiplicando por 0 e por 1. Primeiro, toda vez que um dos fatores for 0, o resultado é 0. Simples, né? Toda vez que você multiplica, qualquer número que você multiplicar por 0, o resultado é 0. Tanto faz ele ser decimal, fracionário, inteiro, não importa. Multiplicou por 0, o resultado é 0. E toda vez que você multiplicar por 1, o resultado vai ser sempre o outro fator. Então aqui é a mesma coisa, eu repetir essa fraçãozinha, 5, 13A. Por quê? Porque o número 1, ele é chamado de elemento neutro da multiplicação. Porque todo número que você multiplica por 1 é igual ao outro número que você multiplicou, certo, pessoal? Então basta repetir aqui, certo? A mesma coisa aqui, ó, 0 vezes, então o resultado é 0. Se um dos fatores é 0, o resultado é 0. E aqui eu tenho, ó, 1 vezes 0,06, então já sei que aqui é 0,06 meu resultado. Tranquilo? Se um dos fatores for 0, o resultado é 0. Se um dos fatores for 1, basta repetir o outro fator, certo? E aqui, pessoal, nós temos aqui dois exemplos básicos aqui, certo? Onde ele diz o seguinte aqui, ó, ele diz: a multiplicação de números racionais ela é utilizada também no cálculo de fração de um número, ou de uma quantidade ou de uma medida. Veja os exemplos. No primeiro exemplo, eu quero descobrir a terça parte de 15. Lembrando, quando eu falo terça parte, é um terço, né, pessoal? Então, é como se eu fizesse, ó, um terço de 15, ó, de 15. Pessoal, observe o seguinte: em matemática, quando existe esse de é vezes, em matemática, de é vezes. E aí, pessoal, é a mesma coisa que eu tenho isso aqui, ó, um terço vezes 15. Certo? Então o que é que nós iremos fazer? Você vai pegar o número 15, dividir pelo denominador, que é 3, que você vai encontrar 5. E aí o resultado você multiplica pelo numerador. Então 5 vezes 1 é igual a 5. Então a terça parte de 15 é igual a 5. Certo? Que eu poderia fazer assim, ó, 15 dividido por 3 dá 5. E aí 1 vezes 5 é 5. Aqui agora, ó, a mesma coisa, eu tenho agora 3 quintos
3/5 de 85. Então o que é que nós iremos fazer? Primeiro, eu vou pegar o 85, dividir pelo denominador, certo? Você pega o número e divide pelo denominador. Então eu vou dividir por 5, certo? 85 dividido por 5 é igual a 17. É isso? 5 × 7, 35, 5 × 10. Esse resultado, 17, você irá multiplicar pelo numerador, que é 3. Isso quer dizer que 17 vezes 3 é igual a 51. Ou seja, a 3/5 de uma dívida de 85, certo? É quanto? R$51. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, veja só. O que é que nós iremos fazer para a próxima aula? Então, nós iremos fazer atividade da página. Começa na página 62, 62, certo? Até a página 66, certo? Então, de página 62 até a página 66. Falou, pessoal? Então, tranquilo até aí. Bons estudos, faça atividade, que matemática só aprende quem faz as atividades. Lembrando que essas atividades são todas contadas como avaliação na nota de vocês. Falou, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.